Galera, voltamos pra falar do filme Meu Ex é um Espião. Cara, eu vou ser sincero, o filme, eu tinha uma expectativa assim, vai ser mais um filme de comédia ali, meio que misturando um pouquinho de ação e tudo mais. Porém, a gente pode considerar que o filme tem sim os seus momentos de comédia, porém, ele tem muita ação, e isso acaba ressaltando um pouco aí, porque, eu vou ser sincero, eu me surpreendi com o filme. Então, se você também já assistiu o filme e se surpreendeu, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou e o que você, se ele atendeu às suas expectativas. Era aquilo que você estava esperando? Deixa aqui embaixo nos comentários e bora para o vídeo. Que a gente pode notar quando a gente começa a assistir o filme é basicamente aquela questão assim, eles acabam tentando fazer uma paródia ali meio que tipo 007, colocando aquele estereotipo do homem, o homem, o espião e tudo mais, e acaba fazendo isso assim, não com tanta perfeição quanto eles deveriam. Porque se o filme era pra ser totalmente engraçado e tudo mais, a gente pode considerar que ele é um filme mais de ação do que realmente comédia. Mas não me entenda mal, o filme não tem aquela coisa assim de ele é só um filme de ação e cadê a comédia do filme? Não, ele é super engraçado, porém ele tem muitos elementos de ação. Tem cena de perseguição, tiroteio e muito, mas muito elemento de explosão e, claro, aquela questão de correria. E eu gostei bastante desse aspecto, mais que ele esteja classificado ali como um gênero de comédia, eu achei ele muito mais assim, eletrizante e empolgante do que realmente comédia. O ponto das piadas e tudo mais foram interessantes. A Mila Kunis está realmente incrível. A interpretação dela junto com a atriz que faz a Morgan é sensacional. O diálogo das duas, e eles mostram ali aquela questão da amizade entre as duas personagens, e que uma está disposta a fazer o que a outra precisa para ser feliz. Então assim, a gente vê aquele elemento. Basicamente na história a gente tem assim, a Audrey, ela acaba estando ali no seu aniversário, e ela tinha começado um relacionamento no seu aniversário do ano passado, e um ano depois acabou que o namorado dela terminou com ela sem dar uma justificativa prévia do porquê que ele tava terminando com ela, e ela acabou meio que ficando assim, decepcionada, transtornada, principalmente porque ela estava mandando mensagem pra ele e ele não respondia. Porém, no final das contas, o namorado dela era um espião, e ele talvez seja um motivo que ele tenha terminado com ela e tudo mais, e ela começa a perceber esse lado. Só que acaba que o namorado dela tinha guardado uma coisa secreta, um objeto secreto, que no final das contas a gente descobre que é um pendrive. E ele tinha guardado esse pendrive com ela, mas ela não sabia. Então no momento em que ela falou que estava prestes a queimar tudo dele, ele acaba indo até ela. Só que antes dele chegar até ela, alguns outros agentes da CIA, do MI6 e tal, estavam ali tentando arrancar informações dela, da onde ele estava e tudo mais, porque supostamente ele estava sendo perseguido por diversas pessoas. Só que aí nesse momento em que ele reencontra com ela, que começa a confusão. Supostamente ele parece ter morrido, e aí elas saem em uma jornada pra tentar encontrar uma pessoa e entregar esse pendrive pra essa pessoa. Mas ela acaba se envolvendo em diversas confusões, e ali é o momento onde que elas acabam percebendo que elas estão realmente correndo perigo. E o perigo começa a acontecer, as coisas começam a explodir, assassino um dali, assassino outro dali, e no final das contas elas acabam tendo umas férias forçadas na Europa e tudo mais, mas ao mesmo tempo elas vivenciam um momento histórico tanto para Morgan quanto para Audrey. E eu achei esse elemento bacana demais. Tudo bem que o roteiro, tudo não seja aquela coisa assim, nossa, que filme. Principalmente na questão de desenvolvimento dos personagens. Tipo, os personagens não são tão bem desenvolvidos. A gente sabe a situação da Audrey, a situação da Morgan, a situação do ex-namorado dela, e acabam que os personagens assim meio que acabam sendo, podemos dizer, estereotipados demais. E isso acaba sendo um certo... E isso acaba trazendo um certo desconforto em relação a tudo que a gente vê em determinados momentos, né? Principalmente quando o cara que era o vilão, na verdade não era o vilão, e que acabou sendo o vilão, o parceiro dele e tudo mais. Eles acabam fazendo uma certa confusão e correndo demais com essa interpretação dos personagens. E esse desenvolvimento
desenvolvimento, né, dos personagens. E isso deixa um pouco a gente assim, tipo, opa, o que aconteceu, como aconteceu isso e tudo mais. Sem falar também que a gente vê alguns elementos como a parte lá que eles estão, que elas estão tentando esconder o pendrive e a pessoa está tentando torturar elas para descobrir aonde que o pendrive foi parar e tudo mais. Então assim, acaba sendo colocando um certo estereotipo nos personagens. E claro, a gente tem aqueles elementos que eu falei, aonde que a Audrey e a Morgan mostram que sua amizade é acima de qualquer coisa e elas estão dispostas a fazer tudo uma pela outra. Então eu acho que são elementos bacanas. O filme, assim, no final das contas, ele acaba trazendo a proposta, atingindo a proposta dele, que é ser engraçado, que é ter aquele momento de ação. E o diretor tá de parabéns, porque as cenas de ação ficaram realmente sensacionais. Por mais que talvez eles quisessem, ou eles tivessem a ideia de passar aquele elemento de uma paródia e tal, mas o filme não ficou nem um pouco assim em relação a uma paródia e tudo. Ele teve seus momentos engraçados, teve seu momento de ação, que foram muito mais do que os momentos engraçados. Teve elementos ali de questão de superação e tudo mais, do poder feminino, que eu acho isso bacana quando você tem, quando você trabalha isso num filme. E no final das contas, o filme é realmente interessante. Vale muito a pena você assistir. Se você ainda não assistiu, assista, porque o filme vai te trazer aí alguns momentos bem divertidos. Eu não tô entrando muito em detalhe na trama do filme, como que as coisas acontecem, pra não estragar a sua experiência. Depois que você assistir, deixa aqui embaixo nos comentários também o que você achou do filme, se foi tudo aquilo que você imaginou ou não, porque aquele negócio também, gosto é diferente. No meu padrão, assim, de filmes de ação / comédia, ele foi bem sensato e atingiu o seu objetivo. Por mais que tínhamos falhas ali no roteiro, falhas no desenvolvimento dos personagens e tudo mais. Então acaba que isso aí meio que teve os seus destaques. A fotografia do filme foi bem interessante, eu gostei bastante da tonalidade que o filme traz e acaba que os elementos ali se compõem, se conversam, podemos dizer assim. Então o filme vale a pena ser assistido. Deixa aqui embaixo se você assistiu. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like aí, compartilha esse vídeo e, é claro, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!